pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Dando sequência então à nossa discussão, nós fizemos um diagnóstico bastante profundo ontem, né? De toda a estrutura da nossa sociedade, do nosso mundo, e entendemos por que a espiritualidade está morta, né? É importante que a gente compreenda ela, né? Quando Nietzsche diz que Deus está morto, né? Essa é uma frase mais sempre do Nietzsche, você conhece essa história, né? Entendeu? Bom, então, do nosso ponto de vista, o nosso espírito está morto, né? O problema não é Deus na história, né? Nós conhecemos tantas religiões que falam de Deus 24 horas por dia e a sociedade é uma desgraça. Se a gente vê o Oriente Médio, as pessoas são muito religiosas no Oriente Médio, muito religiosas, mas a sociedade explode em conflitos e guerras, aqueles imperadores, aqueles modelos muito primitivos de poder, né? Infelizmente. Bom, Juliana, me arruma giz branco aqui, por favor, querida. Então, hoje, nós vamos dizer, fizemos um diagnóstico. Agora, como, né, viver a espiritualidade no meio de tudo isso. Nesse mundo. Então, eu lembro de uma palestra do Osho, né? Eu lembro de uma palestra do Osho muito interessante, onde um aluno pergunta para ele, para o Osho, assim, né, Osho, né, quando que o senhor vai nos ensinar a fazer projeção astral? Osho parou, coçou, falou, escuta aqui, projeção astral não é você ficar acordado durante o sono, durante a noite, enquanto você dorme? Ele falou, não, é isso daí. Ele falou assim, primeiro, eu tenho que acordar você aqui. Porque aqui você não passa de um androide, você não passa de um indivíduo adormecido nessa sociedade, e aqui o seu espírito está morto. Então, antes de eu ensinar isso, você vai ter que acordar aqui. Porque a humanidade toda está adormecida para o espírito aqui. Então, primeiro vamos por partes, vamos pegar essa realidade. Então, o que ele queria dizer? Ele queria dizer aquilo que nós discutimos ontem. A sociedade, ela formatou você de tal maneira que você trabalha 24 horas por dia, vive a vida inteira, vai na faculdade, faz a faculdade, e o seu espírito continua morto. Seu espírito continua adormecido. Então, o que devemos fazer? Devemos dar um jeito de trazer à tona, né, o espírito para essa nossa sociedade, para esse nosso ser, hoje, agora, é a primeira etapa. Depois vamos tentar ser médium, vamos tentar, né? Porque todos nós usamos máscaras. As nossas máscaras são os nossos rótulos. Aquilo que você tem no cartão seu lá, né? É terapeuta, é isso, é aquilo, tal, e tudo mais, né? Então, e realmente você não vive a verdadeira espiritualidade. Você não vive o seu verdadeiro valor, né? Então, nós discutimos muito o que a sociedade fez com o ser humano. Então, nós precisamos nos libertar. Então, o primeiro passo é libertarmos dessa escravidão social em que nós vivemos. A sociedade, né, ela matou o espírito, como nós falamos ontem, criou uma sociedade 100% materialista, e nós somos escravos dela. Enquanto a gente não se libertar dela, nós nunca vamos estar no caminho da espiritualidade. Nós nunca vamos viver a espiritualidade real, né? Porque as religiões que estão aí é uma farsa. Ela não leva ninguém a nada. Né? Bom, então, por isso o Osho, ele fez tanto sucesso no mundo,
porque ele dava aquilo que as pessoas não tinham e estavam buscando, estavam precisando. E não era uma coisa fantasmagórica de outro mundo, ou seja, era algo que cada um de nós poderia fazer. Não precisa ficar esperando o milagre de Deus. Que Deus desse a graça para mim, que a Virgem Maria me desse a graça. Não. Eu poderia construir isso a partir do meu próprio trabalho, do meu próprio esforço, das minhas próprias escolhas, das minhas próprias mudanças. Entendeu? Tem um filme, né? Da década de 60 chamado Hair, não sei se vocês já assistiram, né? Eu acho que escreve isso aqui, cabelo, né? Hã? Oui. Assim, então, Hair, cabelo. Começou sendo uma peça de teatro do Milos Forman, né? Na Broadway lá, na década de 60, 70. E depois virou um filme, que está aí, vocês podem assistir. Então vocês vão ver todo o movimento hippie, né, na década, faz uma contracultura. Ou seja, que vai romper com todos esses modelos da escravidão social. Então, olha, o movimento hippie, né, ele pegava todos aqueles indivíduos que ditavam regras e leis e te escravizavam, eles vão jogar esse modelo no lixo. Então, olha que interessante. Né? Olha que tipo de a primeira libertação. Ó, primeira libertação. Né? Ele se libertava da família. Para os pais, né? Ou seja, dos pais. Ele saía de casa. O jovem saía de casa. Ele não podia ficar sob as regras dos pais, porque os pais formatavam ele e desejava que ele fosse igual ao pai. Né? Ou fizesse uma profissão. Então, libertar. Né? Esse é o primeiro pai. Segunda libertação. Libertar do trabalho. Né? Do trabalho escravo. Da sociedade. Então o cara largava o serviço, largava o trabalho, tudo que ele estava fazendo. Certo? Vocês vão ver que interessante que é. Terceiro, família, largava o trabalho, né? Que era todo mundo que ditava o que você tinha que fazer. Ditava as regras para você. Você está me entendendo? E terceiro, as escolas. Se estivesse fazendo faculdade, largava. Porque é uma forma que as pessoas estavam usando você para formatar você para servir a sociedade. Entendeu? É um jogo de ego. É. Tem um filmezinho muito bonito, né, chama Laços de Amor. Vocês já assistiram? É a história de uma menininha gênia. Ela com 7 anos de idade e ela resolve equações diferenciais das mais sofisticadas. Né? A mãe dela era uma matemática sofisticada e a avó também. Né? E como a mãe se suicidou cedo, ela estava com 6 meses, a mãe se suicidou. E o tio dela, né, vai cuidar dela. O artista é o cara lá que é o Capitão América, sabe? O Capitão América é o artista desse filme, que é o tio dela, que vai criar ela, né? Porque o tio dela não quer que a avó crie, porque vai fazer a mesma coisa que ele fez com a irmã, que é formatar ela desde pequena para trabalhar na faculdade com aquela coisa toda. Ele não tem infância, não tem uma vida, em função de um ego, em função de descobrir uma coisa. É muito engraçado a menininha. E o cara muda de cidade, vai para uma cidadezinha do interior, sabe? Longe da avó, né? Tá aquela coisa toda, e fica criando a menina. E a menina é uma gênia, ela pega os livros de matemática, de álgebra linear, toda coisa avançada, e ela estuda aquelas coisas. Aí, imagina o primeiro dia que ela vai na sala de aula, a professora quer ensinar ela a somar 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, ela dava risada. A professora fica louca com ela. Né? Ela fazia a prova, a primeira prova dela ela fez em 2 minutos. O entregou a prova, estou pronta. Aí a professora já manjava, né? Foi lá, deu uma prova de vestibular para ela. Sabe? Ela terminou em 30 minutos. Resolvendo todas as equações. A mulher ficou louca. Como é que uma menina de 7 anos pode fazer isso?
Aí levou ela na maior universidade lá dos Estados Unidos, MIT, né? E um professor colocou uma equação diferencial para ela resolver, sabe? Uma equação para demonstrar aquela equação. Então, ela parou, olhou. Mas o filho da puta do professor, de propósito, ele escreveu a equação errada, né? Ele não colocou o sinal de negativo no expoente, né? Então ela ficou olhando. Não resolveu, né? Aí todo mundo achou isso, a menina não é o que esperava. A avó dela ficou triste, né? Aí ela saiu. Aí chegou, saindo da sala de aula, a avó dela falou: mas por que que aconteceu com você? Por que você não respondeu? Você não sabia? Falou: não, mãe, avó, eu só não fiz porque a equação estava errada. Ela estava errada, não dava para resolver. Tinha um sinal não, estava faltando um sinal negativo lá, e por isso eu não resolvi. Mas por que você não falou? Não, é que meu papai, né, falou para eu nunca corrigir os mais velhos, porque é falta de respeito, né, na frente dos outros ainda, sabe? A avó ficou puta da vida, pegou o menino, voltou lá, falou: você escreveu a equação errada. E ela falou, e ela foi lá e colocou o sinal certo, ela resolveu inteirinha, demonstrou, inteirinha na luz, os caras. 7 anos de idade. Aí vocês vão entender o que é um espírito avançado. Mas aí o jogo era o seguinte: a avó queria formatar a menina, queria pegar a menina e jogar ela naquele sistemão para lá, né, usar. E esse cara do tempo queria que ela fosse brincar com as crianças, fosse viver a vida de criança, fosse, sabe? Entendeu? Então esse é o lance, né? O que fizeram de você? Quais os valores que as pessoas pregaram para você que você deve existir, né? Então esse é o ponto-chave da questão. Então, os professores, trabalho, família e uma terceira coisa aqui, né? Os padres. Entendeu? Então, esse movimento foi chamado de contracultura. Tá? Então, os hippies largavam tudo e iam viver em comunidades alternativas, tentando criar a sua própria maneira de estar no mundo, a sua própria maneira de existir, sabe? Mas existia um grande problema no movimento hippie nos Estados Unidos, né? Todo este movimento aqui, ó, era regado a drogas. Tá? Então maconha era a mais leve de todas. Aí tinha o LSD na história, né? Na época essas drogas eram lícitas, não eram ilícitas. Né? O LSD era uma coisa que corria abertamente, ninguém era preso por ter LSD. Até na faculdade os professores estudavam LSD, faziam os alunos tomar LSD para ver os efeitos e tal, sabe? Entendeu? Então o problema é que eles fizeram uma grande revolução cultural. Eles se libertaram dessa escravidão social, desse modelo. Inclusive o filme tem uma cena muito interessante, né? Que eles vão mostrar 2 indivíduos. Um quadradão preso nesse sistema e os hippies que jogaram tudo fora e se libertaram. Então, um dos jovens, lá do interiorzão, ele é convocado para a guerra do Vietnã. Aquele cartão de alistamento. Então, no começo eles pegam o ônibus, vai vindo para a cidade para se alistar no exército. E, quando ele chega na cidade, vê os hippies queimando o cartão de alistamento militar na fogueira. Falei: eu vou morrer na guerra do Vietnã por causa desses bosta aí. Não tem sentido nenhum. Né, para defender que ideologia, né? A maior parte dos soldados que foram para a guerra do Vietnã nem sabia por que estava lutando. Tinha a mínima noção. Chegava lá, coitado de gente pobre, matando gente pobre, gente humilde no meio do mato, não sabia por que estava lutando. Não tinha motivo, não tinha sentido. Então, esse filme vale a pena vocês assistirem para vocês verem que eles chegaram muito perto, mas só teve um problema. Só tinha um problema aqui. Esse movimento hippie, eles não tinham líderes espirituais aqui. Caíram para as drogas, LSD, e simplesmente viraram sem ter para onde ir. Então, eles não tinham para onde ir. Ó, não tinham para onde ir. Não tinha mestre.
Inclusive os Beatles, na época dos Beatles, né, que se tornaram maior conhecido no mundo, chegou um momento que o John Lennon, o George Harrison, que eram os mais cabeças do grupo, sentaram e falavam, porra, nós somos mais famosos que Jesus Cristo no mundo. O que nós vamos deixar para essa geração? Todo mundo largando tudo, todo mundo... Sabe o que eles fizeram? Foram para a Índia, foram procurar um guru, um mestre que pudesse orientá-los. Eles trouxeram para a Inglaterra o Maharishi Mahesh Yogi para poder orientá-lo. Vocês vão ver que a partir dessa data, todos os discos e as letras de música dos Beatles começam a sofrer uma mudança radical. O estilo musical dos Beatles muda. Você está entendendo? Porque eles tinham tudo o que eles queriam, mas não tinham saída. Eles eram ricos, milionários, famosos, tinham todas as mulheres que eles poderiam querer. Para onde nós vamos agora? Você está entendendo? Então eles foram no Oriente buscar ajuda, né? Foram buscar ajuda do Maharishi, que trouxe a chamada meditação transcendental, né? E eles começavam a praticar a meditação, os caras começaram a praticar alguma coisa. Mas só que não foi todo o movimento hippie que se aderiu a isso. Aí o que o governo americano fez? O governo americano viu que estava perdendo totalmente o controle desse modelo cultural. Estava perdendo o controle. O que seria os jovens lá na frente? Ninguém ia se alistar mais, não ia ter exército, não tem... Como fazer? Ele falou, vou dar um jeito de destruir. Nós temos que destruir esse negócio aqui. Está acabando com o modo de vida americano, com aquela coisa toda, certo? Bom, os líderes desse movimento, que eram os cantores de rock, né, morriam de overdose no palco. E o governo injetava droga. O governo facilitava as drogas. E as pessoas morriam. Sabe? Não, às vezes droga envenenada, droga... Os caras usavam, morriam. Eles começaram a matar os líderes. Você está me entendendo? Saca? Aí eles não tinham o que fazer, eles não tinham discurso mais, entendeu? O líder, um dos grandes líderes desse movimento que controlou-se para a droga depois, né, virou vegetariano, os caras, era o Bob Dylan. Mas o Jimi Hendrix, por exemplo, o Jimi Hendrix ficava 24 horas drogado. O Jimi Hendrix ele não falava coisa com coisa o tempo todo. Entendeu? Então, como é que esse cara vai ser líder de uma revolução espiritual? Nem sabe o que é espírita. O espírito não fazia parte dessa revolução. Você está entendendo? Era uma revolução social, cultural. E o engraçado é que eles tinham tudo para ir para a espiritualidade, porque eles já se libertaram da escravidão social. Eles estavam prontos para fazer a revolução. E não fizeram. Por quê? Não tinha líder. Não tinha um yogi, não tinha um orientador, não tinha um mestre que pudesse dar novas diretrizes. E aí se perderam e acabou. Acabou, morreu. Né? Então, nós precisamos, nos dias de hoje, provocar uma libertação deste modelo. Cada um tem um jeito de fazer, vai ter um jeito de fazer, vai encontrar uma forma alternativa de estar na sociedade, uma forma alternativa de ganhar dinheiro, uma forma alternativa que ele possa ter bastante tempo para ele mesmo, para ele poder fazer as práticas espirituais, fazer a literatura e tudo mais. Tá? Eu vou contar a minha história para vocês, que eu acho que serve de exemplo de como minha vida era e como eu resolvi fazer uma grande revolução na minha vida. Na década de 80, eu terminei a faculdade de física em 80. E aí eu comecei o mestrado. Nesta época eu era professor de cursinho, tá? Eu dava aula, ou seja, fazia faculdade, mestrado, o dia todo. À noite dava aula em cursinho. E quando eu não tinha aula em cursinho, eu aluguei uma casa e eu montei um espaço na minha casa, onde eu dava aula de Tai Chi, Kung Fu e os meus cursos esotéricos, em Campinas. E nesse inteirinho a minha mediunidade ela começou a explodir. Ela começou a ampliar. Mas eu não tinha um segundo de tempo para investir na minha espiritualidade. Você está entendendo? Todo o tempo que eu tinha, eu estava na faculdade,
Todo o tempo que eu tinha que resolver lista de exercício, estudar até de madrugada, e ainda ir dar aula no cursinho, que eu precisava ganhar uns trocados para me sobreviver, que eu não tinha família, não tinha pai. Né? Então, meu tempo todo estava tomado para servir do sistema. Chegou um dia na minha vida que eu resolvi falar, você quer saber de uma coisa? Se eu continuar nesse ritmo aqui, quando que eu vou me dedicar à minha verdadeira espiritualidade? Fala, se todo conhecimento não está na faculdade lá. O conhecimento está nessa espiritualidade que está abrindo para mim. Os ETs aparecendo. Fala, pô, o que eu estou perdendo tempo lá na faculdade? O que eu vou aprender lá se as portas do cosmos estão se abrindo aqui para mim? Do espírito. Então eu criei a coragem, né? Lendo bastante livro do Osho também, e os próprios espíritos, os espíritos têm o seguinte, eles não tomam decisão por você. Não adianta pedir, não, fala só, quem decide o seu caminho, a sua vida é você. Então, chegou um dia, eu fui na universidade, tranquei a matrícula. Nesse mesmo dia fui no cursinho. Dei um mês para arrumarem outro professor para voltar no meu lugar. Você imagine eu acordar de manhã e ter o dia inteiro para não fazer nada. Não tem mais a pressão da universidade. Não tem mais a pressão do trabalho de ter que dar aula em cursinho. Eu me senti o maior vagabundo da história. O dinheiro que eu recebia de bolsa, né, aquela coisa toda, e o que eu ganhava no cursinho, parou. Aí eu ia sobreviver somente com as aulas que eu fosse dar ali na minha escola de Kung Fu, de Tai Chi, e alguns cursos esotéricos que eu pudesse dar. Mas eu fiquei 24 horas a partir daquela data dedicado ao meu espírito. Dedicando ao meu espírito. Né? Lia os livros que eu queria ler, fazia as meditações, treinava Tai Chi, treinava Kung Fu. Ou seja, todo o meu dia só tinha um objetivo. Eu, meu alma, meu espírito. E aí foi um boom, né? Aí rapidamente a minha mediunidade também se ampliou. Eu só pesquisava ufologia. Fim de semana mesmo, pensando que eu ia no boteco, bairro, de jeito nenhum. Fim de semana eu ia para o morro, caçar escovador, ia fazer meditação no meio do mato. É nosso. Você está entendendo? Então, eu achei o meu ponto de equilíbrio. Como eu vou sobreviver nesse mundo material e ao mesmo tempo ter todo o tempo do mundo para me dedicar à minha espiritualidade. Mas graças a Deus eu não era casado, nem namorado eu tinha. O único compromisso material que eu tinha era com a minha mãe e meu irmão de ajudar a sustentar a casa. Que, você está entendendo? E o aluguel que eu tinha em Campinas. Então o dinheirinho que eu ganhava não era muito, mas dava para sustentar as duas casas. Porque eu pagava aluguel, eu nunca tive casa própria, eu pagava aluguel em Limeira naquela época também. Entendeu? A vida inteira minha família pagou aluguel. Nós nunca tivemos propriedade, casa própria. A primeira casa que eu comprei para minha família, para minha mãe, foi no ano 2000. Foi essa aqui onde a gente está até hoje. Você está entendendo? Há 20 anos atrás. Antes eu não tinha um tostão furado. Né? Mas, no entanto, vocês não têm saber quanta riqueza eu acumulei nesse tempo. Tá? Quanta riqueza que eu posso dividir ela com vocês até os dias de hoje. Não é à toa que os Greys andam do meu lado o tempo todo, os espíritos andam do meu lado, por quê? Eu fiz a escolha. Eu fiz a escolha. Então, isso que é uma questão fundamental. Quantas pessoas não largavam de tudo e iam morar no Ashram do Osho? Lá nos Estados Unidos. Né? Tinha milhares de pessoas. Tinha gente que largava tudo e ia para a Índia. Atrás do Osho na Índia, quando o Índio estava ali. Quando o Osho saiu dos Estados Unidos, muita gente foi para a Índia atrás dele. Porque descobriram que aquele
né, era o modo de vida que fazia com que ele se dedicasse muito com a espiritualidade, né? Eu vou colocar um vídeo para vocês aí sobre o tio do Alok. O tio do Alok, o Alok, né? Ele foi discípulo do Osho lá em Oregon, nos Estados Unidos. E ele fez um vídeo falando sobre a experiência dele na época com o Osho nos Estados Unidos. Você está entendendo? Então é bem legal, tal. E eu vou compartilhar com vocês, ele mandou para mim e eu vou compartilhar. Agora ele dirige a Fundação Alok, né, que é uma fundação que ajuda muitas comunidades alternativas, ajuda Divaldo, ajuda muita gente espiritualista e também nos ajuda, né, nesse trabalho espiritual. Então a gente vai passar esse vídeo dele para vocês, eu vou passar no espaço e pedir para ele botar lá também, que é uma coisa muito interessante. Essas pessoas que fizeram uma revolução, né? Hoje, por exemplo, ele mora lá em Alto Paraíso, no meio do mato lá. Continua uma vida regada a um processo espiritual. Agora, cada um de vocês vai ter que encontrar esse ponto de equilíbrio material de vocês. Porque, eu preciso largar tudo. Não é questão de largar tudo, é fazer mudanças. Claro que você vai ter que sustentar-se materialmente. Tem gente que tem muita grana. Tem gente que se vender um apartamento em São Paulo, compra fazendas no interior. Você está me entendendo? Você está entendendo? Olha, se você tiver um apartamento, qualquer apartamento em São Paulo, hoje você vende por 400, 500, 1000, né? Até quase 1 milhão. Né? Vai para qualquer cidade do interior que está São Paulo, cara. Você não tem noção como tudo é barato, terra é barato. Sabe, você fazer uma mudança, né? Ainda tem um dinheiro para você sobreviver. Ou encontrar uma forma alternativa. A minha forma alternativa é ser professor. Era o que eu era. Só que eu passei a ensinar outras coisas, a não ser matemática e física. Sabe? Aí eu tive tempo para fazer aquilo que eu gostava dentro da física, que eu não podia fazer quando eu fazia mestrado. Você tem que fazer o que os caras queriam, né? Você está pensando que você chega numa universidade e fala, eu quero defender essa tese, quero fazer esse trabalho. Mas é um pau. O seu orientador fala assim, você está louco, quem vai pagar esse negócio aí? Sabe? Então eles dão um formatado, ó, só tem isso aqui para você trabalhar. Quer trabalhar nisso aqui, tem vaga. Se não quiser trabalhar, não tem vaga. É tudo interesse do sistema. Você não faz nada fora do sistema. Né? Então eu pude, né, estudar, fazer esse trabalho de física quântica e espiritualidade. Né? Hoje tem um pessoal até lá de Genebra, na Suíça, estudando a minha teoria, tentando fazer simulações em computador, né, para detectar essa partícula que eu falo, partícula do espírito, partícula de matéria que compõe a matéria espiritual. Né? Então, uma hora ou outra, né, nós temos muita contribuição para fazer nessa sociedade. Né? Basta você escolher como você vai fazer isso. Que mudanças você vai fazer na sua vida para, primeira coisa, se libertar dessa escravidão social, tudo aquilo que nós falamos para vocês ontem. E criar realmente, né, uma forma, né, alternativa de estar no mundo, onde você vai ter tempo de praticar uma yoga, ter tempo para praticar um Tai Chi Chuan, ter tempo para ler, para estudar, viver em paz, sabe? Sem estar estressado com o trânsito de São Paulo, do carro, toda aquela puta inferno, respirando aquele ar. Uma das primeiras mudanças é sair das grandes cidades. Pode ter certeza, uma das primeiras mudanças que você deve fazer é se libertar das grandes cidades. Né? Porque essas grandes cidades são construídas por gente nas trevas. Gente na luz jamais construiria ou moraria num lugar desse tipo. Ah? Você está me entendendo? Você não vai ver nenhum médium. Por que os grandes médios famosos sempre pareceram no meio do nada lá de Minas Gerais? Não é verdade? Nenhum desses puta grandes médios surgiu em São Paulo, no meio do caos. Né? Foram colocados lá no meio do, né? A cidadezinha que é um ovo, assim, no meio do nada. É muito interessante tudo isso. Né? Tem perguntas, Lula? Vamos lá. Professor, por estarmos perto do final da Era das Trevas,
as pessoas vão ficar mais interessadas na espiritualidade? Isso, e por que mais pessoas? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós estamos vivendo hoje, né, um materialismo altamente adensado. Nós não estamos vendo uma abertura espiritual, um crescimento da espiritualidade do jeito que eu gostaria, por exemplo. Vocês estão vendo a mídia social crescendo, mas a mídia social ela só tem porcaria, só tem merda materialista. As pessoas ficam ali grudadas, né? Não evolui um segundo. Se elas ficassem grudadas ali, mas só com espiritualidade, era outra coisa. Né? Ou seja, vocês têm que entender, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é o Faustão de domingo? O Faustão de domingo e todos os programas de domingo não passam de uma reunião de um monte de bosta que não te ensina merda nenhuma. Isso se chama entretenimento. Entretenimento não é ensinamento. Ok? Então todas as televisões, elas dominavam a mídia, certo? Elas dominavam a mídia e não tinha nenhuma proposta transcendental, nada disso. Era uma proposta de entreter você e vender os produtos que os patrocinadores patrocinavam esses programas de massa. Certo? É Silvio Santos, é Faustão, toda a Globo, né, jogo de futebol, tal, tudo isso aí é a massificação do modelo. Aí quando a internet veio, o que a internet fez? Tudo isso foi transferido para a internet. Não houve uma mudança esotérica, espiritual, transcendental. Você tem o WhatsApp, você tem Facebook, você tem todos esses grandes caras do Vale do Silício, a única coisa que eles fizeram é ganhar dinheiro. O objetivo deles era ganhar dinheiro. E todos eles ficaram trilhardários, certo? Mas qual deles estava com uma proposta esotérica, espiritual, transcendental? Ninguém. É? Quem é que está investindo 100% na pesquisa ufológica, por exemplo? Grana pra caralho e revelando para o mundo. Né? Vê se alguém está investindo milhões de dólares e todo o fruto da pesquisa dividindo com o planeta, com o mundo. Ninguém. E uma pesquisa espiritual, estudando o Divaldo, trazendo alguém, grande cientista para estudar o Divaldo, e todo dia divulgando essa matéria do estudo do Divaldo na internet. Não existe, gente. Vocês estão drogados. A internet droga vocês. As redes sociais drogam vocês e vocês ficam viciados 24 horas, com fone na orelha e não escutam mais nada que está do lado. E vocês não vivem a espiritualidade que deveriam viver. Eu vejo jovens, acompanho do meu lado. Eu fui professor a vida inteira, eu sei que os alunos não sabem nada de nada. Vai fazer o Enem, dá uma vergonha. Uma vergonha as notas das provas do Enem, é uma vergonha. Certo? É uma vergonha a prova de matemática, a prova de física, sabe? Nossa, na minha época, fazia Mapofei, FUVEST, pelo amor de Deus, aí é exame. Aí é prova de física para nível secundário, mas não. Essa história que você atrai aquilo que vibrar, seria isso que a física quântica quer demonstrar. O lance é o seguinte, é muito fácil você entender que você atrai aquilo que você vibra. Muito fácil. Tá? Toda a nossa sociedade ela é montada em tribos. Então você tem a tribo dos roqueiros. A tribo dos roqueiros, todo mundo, né? Com a roupa preta, metal, tatuagem. E vai lá curtir a mesma música, certo? E todo aquele bando, certo? Você pega, lembra antigamente os dark, né? Tudo ir pro cemitério de noite, vestido preto, branco pra cara, nunca tomava sol. Né? Os punk da periferia e tal. Todo mundo se vestindo igual, com a mesma revolução, com o mesmo discurso e tal, né? Os góticos, os grupos neonazistas, todo mundo se vê lá, quer sair quebrando pau, matando todo mundo, né? Todos skinhead. Cara, né? E aí você vai torcida do Corinthians, torcida do Palmeiras, né? Grande espiritualidade, sai do tudo quebrando pau, se matando uns aos outros, fora do campo. Cara, a nossa sociedade é isso, ela é tribos. Quando você cria um campo vibratório, você cria um núcleo que vai atraindo as pessoas que estão na mesma vibração. Né? O que são torcedores do campo de futebol? Eles querem brigar, eles estão naquela energia, naquela vibração. Você está me entendendo?
Então o que nós temos que fazer? Criar um núcleo vibratório. O que é o meu ashram aqui na cidade de Limeira? É um núcleo vibratório. Nós vamos atrair para o nosso ashram, convergir gente do Brasil inteiro até de fora do país, que estão buscando esta sintonia vibratória. A sintonia do espírito, a sintonia da alma. Tem gente que vai buscar o sertanejão, né? O dor de corno, né? Festa de corno, churrasco, tal, aquela coisa toda, né, Ju? Né? Os caras estão nessa vibração, cara. Os nossos vizinhos todos estão nessa vibração. Você nunca viu um vizinho nosso lá fazer meditação, fazer, né? Saca? Tá todo mundo. Não, eu não vejo uma evolução espiritual no nosso planeta, muito pelo contrário. Né? O Trigueirinho chamava isso de forças involutivas. Nós temos as forças evolutivas, que é essa do espírito, e as involutivas, que é toda essa energia da sociedade material que arrasta a sociedade inteira, porque ela tem muita força, muita energia, e ela atrai. Se você está na vibração, quem está na vibração espiritual? Fala para mim, ninguém. Então todo mundo é arrastado, vai para o botecão, todo mundo vai para a festa do peão, né? Quer ser rainha da festa do peão e tudo mais. Você está entendendo? Essa vibração que as pessoas estão. Né? Infelizmente, nós precisamos fazer a mudança interna em nós. Vocês não vão mudar o mundo, cara. Esquece. Vocês não vão fazer mudança no planeta. Vocês, no máximo que vocês podem conseguir, já é um grande sucesso se vocês fizerem a sua mudança. Mudança da sua vida, da sua energia, da sua vibração, e uma mudança profunda no seu jeito de estar neste mundo, onde o espírito deve comandar a sua existência. O espírito, seu espírito deve comandar. Você deve viver pelo espírito e nenhum outro valor. Eu tenho certeza que o dia que você morrer, você vai me agradecer muito. Né? E vai dizer, por que eu não fiz isso antes, depois da morte? Muita gente fala isso para mim. As pessoas morrem e falam, poxa, Laércio, se eu tivesse te conhecido antes, não teria perdido tanto tempo na minha vida. Entendeu? Isso tudo é uma questão de inteligência. O ser humano não tem inteligência suficiente para fazer, para entender o verdadeiro significado de sua existência na Terra. É muito mais fácil você ser conduzido pela massa do que você raciocinar e ver que a massa está errada. As pessoas não têm coragem de desafiar a massa. Porque falta-lhe inteligência, falta-lhe conhecimento. E elas não vão buscar o conhecimento. Elas preferem entretenimento e não conhecimento. Tá? Não confunda as duas coisas. Conhecimento dá trabalho. Tem que fazer exercício, tem que fazer meditação, tem que praticar yoga, isso dá trabalho. Agora o outro não, o outro é só diversão, né? Não precisa fazer nada, dando risada, meus amigos tomando chopp e tal, bebida, comendo churrasco. Certo? Bota um fone na internet, fica lá olhando, passando o tempo, né? Vendo aquelas merdas que tem lá. Né? Mas o espiritualista, ele pode usar a internet, mas ele vai procurar o que é importante. Ele vai procurar um artigo, né, científico, vai procurar um artigo esotérico, vai procurar uma palestra do Lalá. Certo? Tem tudo aí, é só o que você quer. Nos últimos anos, nunca a espiritualidade esteve tão em alta. Muitas pessoas estão despertando. Isso tem alguma influência dos espíritos superiores? Tem. Mas isso que você está falando não é verdade. Tá? Isso é uma percepção sua, mas é uma percepção errada. As pessoas estão em passeata do PT, as pessoas estão em passeata lá quer derrubar Bolsonaro. É isso que é importante para as pessoas. Não tem uma passeata esotérica lá na Paulista, tem? Você já viu? Hã? Tem que fazer uma passeata na intervenção extraterrestre, já sabe aquelas coisas. Entendeu? Não tem. Ou seja, esse movimento, ele é muito pequeno. Talvez o fato de você estar num determinado núcleo, até esotérico, você acha que tem muita gente. Né? E você está vendo a internet tem muito material. Mas pessoas que fizeram grandes revoluções,
para o campo espiritual, é a minoria. É a minoria. Tá? Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para vocês. Né? O plano superior chama atenção, parece disco voador, tudo, mas parece que é assim, disco voador, nossa, que legal, puta pra caramba, não, pô, amanhã, esqueci daquele negócio lá, de novo. Né? As pessoas esquecem. É complicado, complicado. Eu não sou pessimista não, tá? Eu sou um cara realista, eu procuro analisar os fatos dentro da realidade. É igual aquela história, nós temos, né? É igual aquela história, o jogador de futebol nosso. O cara tem, hoje em dia, antigamente não tinha nada disso. Hoje em dia você tem bola de primeira qualidade, chuteira das mais sofisticadas. É meia, é uniforme dos mais belos possíveis, aquelas camisas projetadas que custa 500, 600 reais, né? Para não suar e tal. Só falta jogar bola, que não joga. Por que não joga, né? Tem tudo para jogar, mas não joga. Mesma coisa nós temos tudo para a espiritualidade. Tudo. Tem internet, tem tudo material, tem aulas. Antigamente você não tinha ninguém para te orientar, você precisava buscar um livro. Tá? Hoje você liga a internet na sua casa, você tem tudo, você tem a biblioteca do mundo na sua frente. Né? Ou seja, tem tudo, mas não vai. Igual o jogador de futebol, tem tudo, mas não joga bosta nenhuma. Entendeu? Os jovens têm tudo. Mas o que os jovens fazem? Vão ficar saltando de prédio, se matando, se suicidando. Sabe? Os jovens de hoje nem sabem a sua sexualidade mais. Eles não conseguem se identificar sexualmente mais. Tão distorcidos que eles estão. Sabe? Eles não sabem mais identificar a sua própria sexualidade. Estão tão confusos, tão perdidos. São tão dominados por essa energia densa que eles não sabem mais se identificar. Você está entendendo? Bom, nos últimos anos, isso eu já respondi, né? O senhor se lembra mais ou menos sua rotina nessa época de busca intensa da espiritualidade? Depois de largar a faculdade, dava aula também, reunia amigos em casa para estudar. O lance é o seguinte, eu tinha um espaço onde eu passei, né? Mas ele só funcionava de noite. De dia não adiantava, porque está todo mundo trabalhando, né? Você vai levar quem trabalha na sua casa? Ninguém. Então, todos os dias à noite, de segunda a domingo, tinha atividade. Então, nós tínhamos segunda, quarta e sexta, era prática de Kung Fu, né? Era das 7 às 9. Né? Terça e quinta era prática de Tai Chi. Isso era normal. Aí, das 9 às 11, eu dava cursos. Eu dava curso de projeção astral, curso sobre mediunidade, curso de terceira visão, curso de meditação, a mesma coisa que eu faço até hoje. Nós tínhamos um grupo de reunião mediúnica, que toda sexta-feira a gente se reunia, às 11 horas da noite. Depois que todos os cursos acabavam, a atividade acabava, às 11, 11h30, nós tínhamos um grupo de reuniões mediúnicas, onde nós e alguns outros médiuns do grupo canalizávamos espíritos para nos orientar na nossa jornada espiritual. E sábado e domingo, ou eu dava cursos fora, ia para São Paulo, dar cursos, palestras, ou no próprio espaço eu fazia um seminário de fim de semana, por exemplo. Então essa era a minha rotina. Depois que eu larguei tudo. Então, quem dava aula? Eu dava aula de Tai Chi, dava aula de Kung Fu. Nós tínhamos coisa de ligação de yoga também, práticas de yoga, né? Um grupo de ufologia muito forte. Né? Então minha vida passou a ser 100% dedicado a isso. Durante o dia eu preparava as aulas, né? Eu estudava, sabe? Entendeu? Eu tinha tempo para ler os livros que eu queria ler, que na época da faculdade não tinha tempo. Né? O sistema não dá tempo para você fazer outras coisas. Ele prende você numa programação. Você não tem espaço. E vai fazer Unicamp para você ver física. Você vai ver se você não fica 24 horas por dia estudando, ainda não passa. Você fica estudando ganhando para fazer prova de cálculo e ainda não tira nota suficiente. É duro, cara. Lá os caras não estão para brincadeira. Não é que nem essas faculdades particulares que você pagou, está passando.
Provinha vagabunda, fácil pra caramba. Não, os caras não querem saber, não. Ou sabe, sabe. Se não sabe, não passa. Não estudou, não passa. Certo? Se no processo de descida já somos uma partícula do todo e conectado com ele, então por que precisamos vir para esse mundo denso? Bom, essa é uma pergunta muito complexa. Sabe por que precisamos vir aqui? Qual que é o motivo do espírito estar vivenciando? Se não fosse muito importante, isso aqui não teria 10 mil anos de duração, né? E outra, não seria mais um no meio de bilhões de outros projetos planetários na galáxia. A descida do espírito, né, para viver essas experiências no plano denso, é um projeto da própria consciência cósmica superior. Eles sabem a importância que o espírito está vivenciando essa experiência aqui na matéria. Ele sabe. Por isso é que ele continua até hoje. Senão já tinha acabado, se não tivesse dado certo, não tivesse motivo, não existia. Né? Então, nós temos que entender o que é isso aqui. Muitas encarnações vivenciadas, está na hora da ascensão, está na hora do retorno. Por isso o espírito precisa acordar. Como fazer uma revolução espiritual nos dias de hoje? Eu não tenho uma fórmula mágica. Certo? Está dentro de você, cara. Você vai ter que dar um jeito na sua vida. Certo? Eu não posso, o Laércio, ser responsável para sustentar materialmente você. Certo? Porque é o que os caras querem. Sabe o que os caras fazem? Muito. Cara, gente, isso aí não é 1, 2, 3. São dezenas, as pessoas largam tudo e vêm bater na porta da meu Ashna aqui. Ai, Laércio, você pode me acolher aqui? Só que daí eu tenho que dar comida. Além de treinar o cara, levar ele para a transcendência, eu tenho que dar comida, tenho que dar tudo. Ele só fica lá gostosão, né? Ele não quer fazer mais nada. Né? E outra, deixa eu explicar uma coisa. Se eu pegar esse cara e ainda fazer ele trabalhar, olha, você vai cortar o mato, você vai fazer isso, até os primeiros 6 meses ele vai bem. Depois, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ele larga e vai lá e denuncia você na justiça por trabalho escravo. Isso aconteceu muito no Brasil, em comunidades alternativas. Além do filho da puta exigir tudo de você, você não cobrar um tostão dele, né? Então hoje a gente não faz mais isso não. Pode voltar, as coisas não funcionam assim. Os caras querem que eu resolva o problema dele, certo? Resolva o problema material, dê todo o treinamento espiritual pro cara, e ele só fica lá de gostosão no mosteiro, né? Agora, quem que tem que sustentar, arrumar comida, né? Sou eu, né? E ele não dá um tostão, os caras vêm sem um tostão no bolso, batendo na minha porta aqui. Você está pensando que o cara vem aqui, não, ó, eu dou 100 mil reais aqui para você, né? Posso ficar 1 ano aí, ou 6 meses. Você está pensando que o Osho dava de graça? Não tinha um discípulo que usava o mosteiro do Osho de graça. Sabia? Toda a estadia, tudo era pago e caro, hein? O Osho nos Estados Unidos era caro. Vai fazer um curso na Índia do Osho, é caro. Né? O pessoal falava que formação de reiki lá no coisa do Osho era 10 mil dólares, era um negócio assim, era caro. Bom, por isso que o Ashna do Osho era bilionário, né? Também tem isso também. O problema é o seguinte, é diferente no Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, os caras não têm mais o que fazer com o dinheiro. Você tem que entender? Os Estados Unidos é um país rico. As pessoas não têm o que fazer com o dinheiro. Tá entendendo? Se o americano parar agora, ele pode viver a vida inteira com o dinheiro que ele tem, com a casa que ele tem, não precisa trabalhar, não precisa mais nada. O país do primeiro mundo é assim. O problema deles não é mais grana, não é mais dinheiro. Eles têm tudo, tem casa própria, tem dinheiro no banco, tá? Pode parar, não precisa mais nada. Eles têm muito dinheiro. Nós não, no Brasil aqui, se não pagar aluguel, imposto e PVA, não, uma falência. É complicado, eu sei que é difícil, mas cada um de vocês vai ter que usar o seu talento. Cada um tem um talento. Vamos explorar esse talento para construir uma forma material de viver nesse planeta. Uma forma material. Como é que eu vou ganhar o dinheiro para o meu sustento? Mas ao mesmo tempo, eu tenho que estar na espiritualidade, porque eu não posso montar um negócio e ficar no negócio depois, né? Certo? Fica 24 horas no negócio. Aí tocou 6 por meia dúzia. Certo? Então vocês têm que planejar uma forma de estar no mundo, mas não fazer parte do mundo. Você está entendendo?
Eu estou nessa sociedade, mas não faço parte dela. Não me misturo a ela. Eu vivo o meu jeito, eu vivo a minha espiritualidade, eu visto as minhas roupas. Eu não tenho problema nenhum com roupa. Certo? Todos, olha, é só perguntar para minha secretária quanto que eu comprei uma roupa na minha vida. Camiseta, eu só uso essas camisetas, eu não uso mais nada. Calça, essa minha calça aqui, se custar 20 conto é muito. Só quando não tem mesmo, tá pelado, rasgou a bunda. E quando ela manda dar uma remendadinha, né? Funciona. Você está entendendo? Então, a gente não precisa de muito para viver nesse mundo. A gente precisa de muito pouco. Precisa de muito pouco. Né? Materialmente falando, o resto é luxo. O resto é... Tem perguntas? Acabou? Bom, o lance é o seguinte, deixa eu abordar um aspecto interessante para vocês aqui. As forças espirituais, né, o Comando Astar, está preparando uma grande mudança planetária. Mas eu não posso ficar 100% tocando nesse assunto com vocês, porque vocês vão parar e ficar esperando. Vocês não vão fazer mais bosta nenhuma da vida de vocês. Nem espiritualmente vocês vão trabalhar. Vocês vão esperar que o mundo mude para que vocês mudem. Isso não funciona, isso não é a solução. Você está me entendendo? Isso não tem nada a ver com o processo. Vocês têm que investir agora na sua espiritualidade. Eles estão enviando onda chã, estão mudando a consciência. Se você der o primeiro passo, a coisa começa a mudar. E as forças que estão ao redor de você começam a mudar. Vocês não têm capacidade para perceber quão poderosas são as forças da luz. Quando você investe na luz, quantas coisas maravilhosas não vão acontecer na sua vida. Mas você vai ser testado antes, viu? Você vai ralar um pouquinho para ver se é isso que você quer mesmo. Porque tem gente que passa 6 meses de tribulação, volta para o sistema de novo, arruma um emprego e vai voltar a trabalhar de novo. Não aguenta. Sabe, ele não é um espiritualista verdadeiro. Ele não passa pelo teste. Entendeu? O cara tem que ficar... Eu nunca mais voltei para o sistema. Nunca. E quando a gente ficou me convidando para dar aula em cursinho, colégio, eu falei, eu estou fora, meu, mas nem pagando eu volto. Né? Teve uma época, já tinha largado de tudo. Tinha largado de tudo. A Unesp de Rio Claro, eu tinha um professor de física, morava na frente da minha casa aqui em Limeira. Ele era diretor de lá. E ele sabia que eu tinha feito física de campo, e eu era especializado em astronomia e astrofísica. E teve uma semana de física lá, semana da física, e ele me levou para fazer palestra de astrofísica. Lá. Aí, eu gosto muito desse assunto, montei uma palestra bem legal de astrofísica e fui lá. Cheguei lá, antes de eu começar minhas palestras, o diretor da física lá levou, olha, Alex, nós ganhamos um telescópio, está aqui encaixotado também, das Zeiss da Alemanha, ninguém sabe o que fazer com isso, nenhum professor se interessa em montar esse telescópio, puta telescópio legal, cara. Né? Eu dei a palestra de astrofísica, dei a aula, todos os professores da física participando, os caras ficaram assim. Aí nós fomos tomar café junto, os outros professores, professor, mas que palestra maravilhosa, que didática que você tem. Escuta aqui, onde que o senhor trabalha? Que faculdade que o senhor dá aula? Eu falei, nenhuma. E nem colégio, nenhuma. O senhor está desempregado? Totalmente desempregado. Os caras falaram, pelo amor de Deus, diretor, contrata esse cara já. Vamos trazer esse cara agora para a nossa equipe aqui. Você não tem noção, os caras chegaram a oferecer emprego para mim, não, monta esse telescópio, vem dar aula aqui na faculdade, saca? Voltar para o sistema de novo, eu falei, puta que pariu. É uma coisa que eu gostava também, certo? Você está entendendo? Era astronomia, astrofísica, eu sempre gostei disso. Mas eu falei, puta que pariu. Eu já fiz toda a minha revolução, cara. Entendeu? Já estou estabilizado aqui. Se eu vou voltar para o sistema de novo, vou ter que acordar às 6 horas da manhã, ficar o dia inteiro na faculdade, preparado, estudar que nem um cavalo de novo. Vai fugir totalmente. Então, eu não cedi à tentação.
Vocês estão entendendo? Eu não cedi à tentação, pedi desculpa a eles, mas que eu estava num outro caminho, numa outra jornada. E quando eles precisassem que eu voltava a dar palestra, à vontade. E eu voltei várias vezes lá dar palestra para eles, né, na Unesp de Rio Claro. Porque eles têm um Instituto de Física, aí legal pra caramba também. Claro, ops, tem. E como tem? Matemática, geografia, educação física, tem física, sabe? Tem uma faculdade da Unesp grande aí em Rio Claro. Então é isso, né? A gente tem que olhar e ver aquilo que realmente a gente quer no momento, sabe? Quando eu virei vegetariano, há uns 4 anos atrás, uns dias depois eu tive uma experiência lúcida no astral de um monge me explicando sobre o absurdo das matanças, mas somente depois que tomei a decisão. Os mestres esperam a gente tomar a decisão para depois poderem nos ajudar muitas vezes. Não é bem assim, sabe? Eu acho que os mestres nos ajudam, mas aí você não enxerga. Sabe? Quem é que enxerga? Quem é que é médium bom mesmo para saber como que eles estão atuando em nossas vidas o tempo todo? Né? Teve uma notícia muito interessante essa semana aí que entrou no jornal que um hospital na Espanha, né, as enfermeiras viram 4 greyzinhos andando no hospital, entrando, é um hospital de câncer, e tratando das crianças, crianças e curando crianças de câncer de uma hora para outra. As enfermeiras ficaram todas loucas. Tem um artigo publicado aí. Não é verdade? A Sabrina que mandou para mim ainda. Vou mostrar o artigo depois para vocês aí. Eles estão chegando tão próximos, estão interferindo, estão entrando em lugares. É o que eu falo para vocês. Quanto tempo eles fizeram isso sem ninguém ver? Sem eles deixarem se mostrar? A mesma coisa na vida de vocês. Vocês não têm noção quanto apoio espiritual, quanta força está do teu lado e você não vê. Você não percebe. Estamos tão mergulhados na filosofia deste mundo materialista, né? Tão preocupados com os deputados lá, né? Aquela coisa toda podre. Né? Como se isso fosse a coisa muito... Você liga a internet, tem 24 horas por dia martelando na sua cabeça, né? Os caras têm uma grana violenta para usar a internet para ficar martelando essas políticas sociais na sua cabeça. Sabe? Essas guerras ideológicas. O tempo todo. Se você tiver inteligência, você cai fácil nisso aí. O jovem, então, acho que ele vai mudar o mundo, né? Qual a medida ideal? 50% espiritualista, 50% materialista? Nenhuma das duas, né? Você arruma uma terceira aí. Esse negócio de estatística aí não funciona. Né? Quanto que você vai saber quando você está 50%? Então você divide o dia no meio, né? A parte da manhã toda eu vou ser espiritualista, a parte da tarde eu vou ser materialista. Não é, nós temos que ser espiritualista 24 horas por dia. Mesmo que eu esteja, né, fazendo uma atividade para eu ganhar dinheiro, mas eu sou espiritualista. Né? Eu sou um espiritualista ganhando meu pão. Eu não vou deixar de ser espiritualista, né? É isso, é viver com, né, não pelo, né, pelo dinheiro, pelo material. O material é uma coisa que um pouco já resolve, né, a nossa vida. Eu sei disso, eu nunca... Eu devagarzinho fui arrumando tudo o que eu queria. Meu instrumento musical que eu gosto de tocar, né? Fui arrumando um estúdio devagarzinho aqui da aula, cada dia comprava uma, né? Cada dia juntava um dinheirinho, comprava uma coisinha. Então tudo que a gente foi precisando foi vindo, foi acontecendo. O próprio nosso acha, né? Nós trabalhamos muito duro durante um tempo, o dinheiro entrava também. E aí a gente foi construindo, devagar, sempre. Se eu não tivesse também, podia estar sozinho no meio do mato, lá em Alto Paraíso, São Tomé, estava tranquilo também. Mas eu resolvi trabalhar no sentido de levar mensagem. Né? Então, para isso, a gente também tem que se dedicar, né, ao trabalho. É um trabalho, como qualquer outro. Né? Entenderam, pessoal? Então, a partir do momento que você toma consciência, né, amanhã nós vamos falar que ferramentas nós podemos usar para trazer essa energia espiritual, uma egrégora espiritual forte ao nosso lado,
à medida que a gente faz as nossas mudanças em nossa direção, em nossas vidas. Ok? Oh, que bom. Como faço para entrar em contato com os irmãos extraterrestres? Só depende de mim ou tem que haver algum interesse deles? Bom, em primeiro lugar, depende de você. Se você não quiser, eles não vão querer também. Agora, você tem que querer para ver se depois se eles querem. Ok? Ele vai testar, ele vai saber se será que você está pronto, sabe que você está preparado para o contato extraterrestre? O que você fez para merecer um contato extraterrestre? Né? Tudo é uma questão de merecimento nessa vida. Só tem uma frase, né, que o Gray disse para mim: só entra na minha nave quem realmente tiver desenvolvido o amor. Sem amor no coração, não entra na minha nave. Então são pré-requisitos. Né? Então essa é uma das fundamental. Você está entendendo? Então não é fácil, não é um trabalho. Né, eu quero. Nós estamos nesse planeta, ainda está sob a lei do karma, tá? Então essas barreiras ainda persistem e nós temos que trabalhar muito para romper essas barreiras. Muito, tá? É isso aí. Boa. Então, pessoal, oi? Acabou? Então é isso, pessoal. Muita paz, muita luz. Amanhã a gente continua.